presidente relator, dizer que, independente das divergências aqui ideológicas que nós tivemos e temos, creio que é inegável que houve trabalho de todos, trabalho para poder colocar seus pontos de vista, que foi, obviamente, recebidos parcialmente, mas sempre com muita parcimônia, tanto de Tabata quanto de Moses, para a gente poder chegar em algo que eu acho que é interesse não é somente de um lado, mas o interesse de todos os brasileiros, que a gente tenha uma educação digna. Eu nasci na favela, ali na cabana do Pai Tomás, e infelizmente a realidade do nosso país ela é muito caótica, e infelizmente há anos eu cresci ouvindo isso, né? De que nós teríamos um país do futuro com uma educação de qualidade, e o que a gente vê praticamente é um descontentamento generalizado. Alguns com descontentes com alguns pontos, outros com alguns outros, mas um fato é, a educação do nosso país não é uma educação exemplar. Isso se reflete nos demais rankings que nós temos. Quero colocar aqui alguns pontos, fiz 440 emendas ao PNE, nós fizemos um destaque aqui, né, que será votado aqui hoje. Claro que por questões temporais não dá para abranger todos os pontos, mas quero colocar aqui alguns pontos importantes, inclusive para deixar de forma de registro de que se futuramente nós tivermos falhas com relação a esses pontos, nós trabalhamos em prol, infelizmente, se não for abrangido no relatório, creio eu que fará falta no futuro. Primeiro ponto, educação infantil sem intencionalidade pedagógica. Segundo ponto, falta de respaldo do investimento em qualidade. Ausência de respaldo obrigatório em avaliações internacionais. Falta de lastro da educação superior nas demandas do mercado de trabalho. Nós conseguimos isso na parte da educação técnica, foi um avanço. Falta do foco da pós-graduação em impacto. Falta de oportunização explícita das famílias à escolha do tipo de educação especial. E, por fim, a alfabetização no segundo ano, no qual eu entro aqui na questão do meu destaque, já antecipando aqui para os colegas. Em todos os países que têm uma boa nota, seja na OCDE, seja no ranking PISA, você se adota essa postura de ter ali uma fluência de leitura, né, ou palavras por minuto, que é uma medida de fluência. E nós temos, portanto, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido, Finlândia, Suécia, que possuem esses marcos, essas medidas de fluência. Então a minha emenda, o meu destaque, nada mais é do que garantir que os alunos sejam capazes de ler com compreensão, precisão e prosódia 60 palavras por minuto ao final do primeiro ano. E 80 palavras por minuto ao fim do segundo ano do ensino fundamental. E por que isso? Quando eu coloco estes nomes aqui, essas cidades, né? Sobral, Lagoa Santa, Teresina e Coruripe, o que todas, Hélio, têm em comum? Todas adotam essa medida também de fluência. E não é à toa que são as cidades com os maiores índices de educação aqui no nosso país. Portanto, eu acredito que é um destaque que, muito embora, né, muitas vezes a gente fica, né, rotulado de tantas coisas, muito embora o destaque seja meu, eu peço de fato para que os colegas venham com bastante atenção e carinho, porque isso não diz respeito a mim. Eu já formei e não tenho dúvidas que muitos dos pais que estão aqui, os seus filhos e as suas escolas, colocam este método de medida de fluência. E por que não um aluno da escola pública também não pode ter o melhor, já que o seu filho tem o melhor? Então esse é o ponto que eu quero dizer com relação ao meu destaque. Eu ouvi dizer aqui a respeito muito em gasto em educação, né, investimento na educação. Não tenho dúvidas que isso é um ponto importantíssimo. Inclusive tem diversos alunos aqui, diversos movimentos estudantis e sociais aqui presentes, e acho isso excelente. Contudo, é necessário colocar alguns pontos com relação a isso. Os Estados Unidos, ele é o país que mais gasta em educação em aluno por mundo. 17 mil dólares em média ali por aluno. Mas, ao contrário, talvez que vocês possam imaginar, eu não estou aqui para poder dizer que os Estados Unidos é perfeito em todos os âmbitos. Pelo contrário. Que mesmo que ele tenha, Moses, esse alto investimento, os Estados Unidos fica apenas na média mundial de leitura e ciência. Em matemática, fica abaixo da média da OCDE. Ou seja, o que prova que um gasto alto, isolado de outras demais medidas, não significa um alto resultado. Se a gente pega Luxemburgo, tem um maior gasto da OCDE e o desempenho é praticamente medíocre. O Luxemburgo gasta mais por aluno que qualquer outro país na OCDE. Mas os resultados na PISA são médios em leitura, médios em ciência e abaixo da média em matemática. Ou seja, Hélio, o país que mais gasta não está entre os melhores do mundo em educação. O Chile, jogando aqui para a América Latina, gasta menos que o Brasil por aluno, mas há 20 anos é líder da América Latina no PISA e muito acima do Brasil em todas as áreas. Agora vamos jogar para o nosso país. No nosso país, de 2003 a 2014, todos aí governos do PT, governos da esquerda. Não é para fins de encher o saco não, só para fins de registro. O gasto em educação triplicou. Excelente, não é mesmo?
Passou de 4% para 6% do PIB. Um dos maiores percentuais, inclusive, no mundo. Mas qual foi o resultado? O Brasil permaneceu entre os últimos colocados do PISA. A proficiência em leitura e matemática estagnou ou caiu. Ou seja, jorrar dinheiro não virou aprendizado. Então, mesmo com uma forte expansão de orçamento, você não tem esse ganho equivalente na aprendizagem. Isso quem está dizendo não sou eu. Eric Hanushek, da Universidade de Stanford, maior economista de educação do mundo. Brookings Institution, World Bank também, o Banco Mundial. Todos mostram a mesma conclusão científica, abre aspas. Não existe relação direta entre gastos educacionais e desempenho estudantil. O que de fato importa? É um trabalho em conjunto com treinamento do professor, gestão por metas, alfabetização na idade certa, avaliação contínua, cultura de foco em resultados e, obviamente, também a meritocracia no sentido correto e não no sentido simbólico e pejorativo que muitas pessoas colocam. Ou seja, volume de dinheiro isolado não gera resultados. Por que eu digo isso? Para todos os estudantes que estão aqui, estudantes que irão me ouvir. Não caia-se na mentira de que basta injetar dinheiro que a coisa vai dar certo. Isso não dá certo. E pior, nesses últimos 3 anos, não somente não houve aumento na educação por parte do governo do PT, mas sabe o que houve? Duvidem de mim. Não tem problema a gente ter ideias contrárias. Sabe o que aconteceu? Em 2023, o Lula bloqueou 332 milhões de reais. E atingiu o quê? Alfabetização, transporte escolar e bolsas. Principalmente para crianças, né, e adolescentes. Nós precisamos retomar a necessidade da importância da palavra verdade. Sem isso, nós vamos continuar sendo um país que nunca chega. Vai ficar, talvez, aí, daqui mais 10, 20 anos, nós estamos aqui, a gente vai envelhecer, você vai ter seus filhos, e vai continuar a mesma coisa. E a preocupação vai ser sempre achar um culpado. Não quero achar um culpado, quero achar a solução. Obrigado, presidente.